apresentação, tá? Outra coisa, eu vou também fechar minha imagem para não ficar, minha câmera para começar, para não sobrecarregar tanto, tá? Então nós estamos aqui em 10, né? 9 de vocês mais eu, tá? Então eu vou desativar a câmera. Então eu vou, comecei aí a projetar a aula, tá? Se alguém não estiver vendo, acho que vocês podem só comentar se estão vendo a imagem do slide. Todo mundo está vendo? Fala sim, por favor. Sim. Sim. Então, tá bom. Então, o que a gente vai estar falando hoje, tá? Espero que, se vocês tiverem alguma coisa aí para também anotar, né? A gente vai fazer alguns exercícios, tá? E aí para vocês irem anotando. Então, pedir naquela linha, todos deixarem o fone, o microfone fechado, né? Para a gente poder ir caminhando, tá? Mas fica à vontade para perguntar quando quiser, tá? Então a gente vai falar da sessão 1.3, tá? Muito provavelmente a nossa, como essa linha de online ou ao vivo, assim, a gente não vai demorar as 3 horas que normalmente a gente tem em sala, né? Porque é bastante cansativo ficar direto 3 horas, então a gente vai conseguir dar todo o conteúdo até num espaço menor, aí uns 40, 50 minutos, tá? Então a gente vai estar nessa linha dessa sessão 1.3, juros compostos, né? Até agora a gente fez as aulas de juros simples, o conteúdo de juros simples, agora a gente vai estar falando de juro composto, tá? Só relembrando, quem ainda não se cadastrou nesse link, é legal eu ter o e-mail de vocês, né? Então eu peço que vocês se cadastrem, anota esse link, se cadastra, né? Para que a gente possa ficar tendo uma boa comunicação. Que agora, de todo lugar onde a gente tiver forma de comunicar com vocês, é melhor, tá? O que a gente tem na linha de juro composto, né? Então, no regime de capitalização composta ou exponencial, os juros são incorporados no valor principal, né? Então, a gente viu nos juros simples que aí a gente ia tendo um valor de juro, mas ele não ia somando no principal. Então, se a gente tem R$ 1.000, 10% de juro, o mês que vem fica 1.100. Aí é calculado o juro sobre 1.100. No juro simples, ele é calculado só sobre o valor inicial, tá? Então, e aí ele comenta com a gente aqui que os juros são incorporados ao principal a cada período de pagamento, que chamamos de período de capitalização. Aí coloquei até aqui uma frase do Einstein, né, um pouco cômica, né, que o juro composto é a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Quer dizer, o juro composto vai acumulando o juro sobre o montante, né? Então, só para a gente relembrar todas as definições, né, o capital que a gente chama de C é aquela quantidade de recursos financeiros disponível ou exigido no ato de uma operação financeira. Então, sempre que no ato, quando a gente começa com o valor, a gente está falando de capital. E ele também pode ser o nome dele de valor presente ou valor atual.
Então, cada vez que dá um apitinho, eu tenho que voltar aqui para chamar alguém, tá? O montante, né, é o valor final, e ele também é denominado valor futuro, e é o resultado futuro da operação financeira, quer dizer, a gente começa com um valor e completa com outro, termina com outro, baseado nos juros, né? E os juros são as compensações financeiras nas operações, quer dizer, você entra com R$ 1.000, no final do período você chegou a R$ 2.000, você teve R$ 1.000 de juro, é o que ele fala que são as compensações financeiras. Então, a representação gráfica do juro composto, ele é, não sei se vocês estão lembrados, o juro simples, ele fazia uma reta, né? Conforme você ia crescendo, ele ia crescendo numa reta. O juro composto, conforme vai crescendo, o N a cada período, conforme vai crescendo, ele vai crescendo exponencialmente. Então, ele vai fazendo uma curva. Por quê? Você pega o valor que você tinha e ele é calculado o novo juro. Por isso que essa é a forma do crescimento exponencial, né? E isso é o que que a gente vê hoje que o pessoal publica do crescimento de casos do coronavírus, é um crescimento exponencial, porque ele não tem um crescimento contínuo, ele vai dobrando, né? Ele é como é o lado do capital, tá? Então, aqui a gente tem, vocês lembram da fórmula do juro simples, né? O juro simples, como que ele era? O montante, essa aqui é a fórmula do juro composto. O juro simples, o que ele era? Ele era o montante, era o capital vezes 1 mais I vezes N. O N estava dentro do parênteses, né? E aqui o N fica como um expoente da fórmula, né, de juros, né? E a gente tem aqui o I é a taxa, o N é o Professor, prazo. Oi? Oi? eu não estou vendo o vídeo. Você não tá vendo a apresentação? Não, a apresentação não. Ninguém está vendo ou só você? Não. Pessoal, Pessoal, vocês estão Eu vendo? Eu também não estou vendo. Eu não tô vendo. Ah, Eu tá. também não. Desculpa. Ainda bem que alguém falou, né? É claro. Também não tô vendo. Agora vai ter que ver. agora sim. Agora Agora tem que gritar, pessoal. Nós estamos aprendendo. tô vendo agora. Obrigado. Agora Obrigado por ter Agora falado. foi. Então vamos voltar. Então, ó, eu vou voltar aqui só para mostrar aquilo que eu tinha falado, tá? O crescimento, né, ele é exponencial, né? Então, quando a gente estava no juro simples, o crescimento era uma reta assim, né? Agora, o crescimento é exponencial, porque o que ele faz? A cada período, ele tem um percentual em cima e ele vai crescendo como uma curva exponencial, tá? Agora, nessa linha, né? Vamos voltar aqui à parte da equação, tá? Então, lá no juro simples, era uma fórmula parecida com essa, né? Só que o I, né? Como que era aqui? O M é igual a C, o I mais I vezes N, que era aí o juro simples. No juro composto, o N entra como um expoente, né? Por isso que aqui vai subir o valor, né? O que a gente tem? A gente tem que o I é a taxa de juro,
O N é o prazo da operação, né? E aí a gente tem no final, montante é igual ao capital, 1 mais I elevado a N. Tá? Então, essa fórmula que a gente vai estar usando para fazer nossos cálculos quando for um juro composto. Tá? E essa daqui ela é chamada equação de montante dos juros compostos. Tá? Então, aí a gente tem algumas observações, algumas coisas para a gente pensar. Tá? Da mesma forma que a gente fez lá no juros simples, quando a gente tem uma entrada, né? Então a gente tem, você tem um capital, você vai comprar alguma coisa, se você tiver o AV aqui, é o valor à vista. Se você tiver uma entrada, você subtrai do valor à vista para ter o capital. A partir daqui é que a gente vai fazer o cálculo dos juros, né? Então, sempre que tiver, a gente tem que ficar sempre atento. Se tiver uma entrada, se tiver alguma coisa que você dá logo na compra e tudo mais, que é a entrada, você tem que subtrair do valor à vista para chegar no capital. A partir disso é que o capital que a gente usa aqui na fórmula, tá? Então vamos pensar aqui nesse exercício, né? Então uma pessoa tomou emprestado R$ 1.000 a uma taxa de juros compostos, ó. Sempre a gente tem que ficar sempre atento quando o problema fala juro simples ou juro composto, né? Então aqui é juro composto, então a gente vai utilizar a fórmula do juro composto, tá? 4% ao mês para pagar após 2 meses. Então, determine o valor a ser pago pelo empréstimo. Então, ó, o que a gente tem? R$ 1.000 é o capital. A taxa de 4% ao mês é o I, né? 2 meses é o N. Então, a gente quer o montante, que é o valor final, que está aqui nesse desenho. Então, a gente tem aqui o capital, 1.000, a taxa 4% ao mês e o N, que são dois períodos, e a gente quer calcular o montante. Tá? Vamos ver como faz isso. Então, jogando na fórmula, a gente tem montante, é o capital, 1 mais I elevado a N, abre parênteses, e aí vamos substituir. O montante é 1.000, tá? Desculpa, o capital é 1.000, substituindo na fórmula 1 mais 0,4. Por que 0,4? Vocês lembram daquela, quando a gente fez que 4% é o 4 dividido por 100, tá? Passou um tempinho, mas vocês devem lembrar que na fórmula a gente não pode colocar o 4%, e a gente coloca aquela abreviação e elevado a 2, tá? Então, o valor aqui dá 1.081. 1 mais 0,4 vai dar 1,04 elevado a 2, tá? Aqui a gente utiliza qualquer calculadora, e a gente, como adotou como é melhor o uso da HP12C, a gente vai fazer esse cálculo aqui, vou mostrar para vocês como que a gente calcula 1,04 ao quadrado na calculadora. Se for é um cálculo normal, como é 2, é só multiplicar 1,04 vezes 1,04. Mas e se fosse 15, né? 15, a gente tivesse aqui, vai fazer 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04, 15 vezes? Então, é melhor usar a calculadora, tá? Então, eu trouxe aqui a calculadora HP, né? Então, sempre que a gente for fazer um cálculo, a gente vai limpar, né, o clear aqui. Aí eu venho 1,04, né? Dou Enter, e aí ele me joga
aqui para fazer o cálculo, né? Agora, o que eu quero fazer? É 104 elevado a 2, né? Então, eu dou 2 aqui, tá? Então, vamos para a próxima. Eu dou 2, tá aqui. 104 já está gravado na memória. E a função que ele faz o número elevado é esse aqui, y elevado a x. Então, sempre o primeiro número, o que fica embaixo, vai ser o y, né? Então, a gente sempre entra com o primeiro número, e o segundo número, que é o expoente, vai ficar como sendo o x, tá? Então, eu apertando essa tecla, eu vou até aqui o resultado, que é 1.0816, tá? Que é essa aqui, o que é essa conta? É 1.04 elevado a 2, tá? Aí, vezes 1.000 é que vai dar, voltando aqui, vezes 1.000 é que vai dar o valor 1.081,60, tá? Porque essa conta aqui é que dá 1.816, né? Vezes 1.000 vai dar 1.081,6, tá? Olha, multipliquei por 1.000, tá? Eu tinha parado aqui, tá? Vou fazer de novo bem devagarinho aqui para vocês verem, ó. 104, tá? Enter. Aí o próximo, 2, tá? Que é o valor do expoente, que é esse aqui do expoente, tá? Aí eu aperto esse aqui e eu fiquei com 1,081. Agora eu vou multiplicar por 1.000. Então, nesse outro aqui eu venho 1.000, digito 1.000, 100, tá aqui, tá? E multiplico. Aí eu vou ter o valor final, que é 1.081,60, tá? Deu para entender? Sim. Então tá bom. Aí Sim. é bem para depois vocês praticarem, né? É bem o costume da calculadora aí, tá? Vou dar um tempinho para vocês Essa fazerem. calculadora a gente só vai ter no celular, né? Você pode usar, tem no computador também, tá? Se você entrar Mas e na no. hora da prova? Ah, mas pode levar no celular. Tudo bem, não tem Mas problema não. você vai deixar usar? Oh, claro, claro. Então É tá bom, prof. Obrigado. aquilo que eu falei na aula. Uma coisa é você usando a calculadora, você aperta as teclinhas, né? Se você ficar correndo com o dedão, eu estou vendo que você vai estar colando na matéria. Mas não tem Verdade. problema, né? Não, mas tranquilo, dá. Ok. Ninguém vai obrigar a comprar uma calculadora. Eu até vi o preço, R$ 350. Não precisa comprar. Tem no celular, é para ajudar, não é. Ninguém não tem esse negócio de colar. O que vocês têm aqui é aprendizado, não tem. Sim, vamos nos esforçar. Fica tranquila que dá para usar em todos os outros semestres, o pessoal usou na boa, não tem problema nenhum, não. Pode pôr no celular, leva na prova, não tem problema não, tá? Então vamos dar um tempinho Obrigado, para. prof. Ah, nada, vamos firme. Vamos dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho nesse exercício, né? Então, ó, a gente vai aplicar na carteira de poupança a quantia de R$ 20.000, tá? Ele quer saber qual vai ser o montante, o valor final gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é 0,5. Então, ó, aqui é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A rentabilidade é 0,5 ao mês. E aqui a gente tem que estar falando de 4 anos. Então, o que a gente vai fazer? Tem que pensar aqui que tem que transformar o ano em meses, né? É a primeira coisa, tá? Vamos dar 5 minutinhos aí para vocês tentarem resolver.
Pelo menos montar a fórmula. Pronto? Podemos ir para frente? Sim. Tá bom. Então, ó, o resultado é 25.409,78. Todo mundo acertou? Vamos ver. Não. Não. Então, vamos ver o que a gente fez, tá? Como a gente... Um problema que a gente tem para montar os slides, né? São alguns caracteres e aí a gente tem alguma dificuldade. Então, eu copiei esse exercício na íntegra da internet e o site ele usa outras letras, né? Mas não muda nada para a gente, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então o que ele usa? Ao invés do M, ele está usando S, né? Ao invés do C, ele está usando P, mas não muda nada para a gente. A fórmula é a mesma, né? Então, o nosso padrão de utilizar é M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N, tá? Então, o que ele colocou aqui? O P, 20.000, só que é o nosso C, né? A gente vai substituir nesse ponto da fórmula. O I é 0,5 ao mês, então é 0,05. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, quando a gente começou a conversar, eu vou publicar no AVA esses slides, né? E também eu vou publicar no WhatsApp, porque tem alguns de vocês que não estão acessando, estão acessando a aula do professor Maurício. Então, vocês vão ficar com o slide, tá? Então, vou mandar por e-mail, o e-mail que eu tenho, vou mandar o WhatsApp e também vou publicar no AVA, tá? Pode ficar tranquilo. Então, ó, o que a gente tem? O N, 4 anos, 48 meses, aí ele comenta aqui, né, que o período tem que ser em meses, porque a taxa está em meses, né? Então, a M é meses, ao mês, né? Lembra que a gente falou já, né? E aí, o que é o S mais o nosso é o M. Então, é só fazer o cálculo aqui, tá? E a gente chegou no 25.409,78, tá? Então, como que a gente calcula 105 elevado a 48? A gente faz aquilo. 105, Enter, 48 vai no YX lá e já dá o valor, que é esse aqui, 1,27048.916,11, multiplica por 20.000, dá 25.409,78, tá? Então, depois daí vocês refazem e aí vocês vão ver onde que vocês erraram, tá? Vamos para a próxima. Tá, ok.
Vamos aqui. Determinado capital gerou, após 24 meses, um montante de 15 mil. Então, aqui é o contrário, né? O que ele tem? Ele tem um montante de 15 mil e ele vai querer saber qual é o capital. Então, ó, determinado capital, você não sabe qual é o capital, após 24 meses, gerou um montante de 15 mil, sabendo que a taxa de juros é 2% ao mês, determine o valor desse capital. Tá? Então, da mesma forma, a gente vai utilizar a fórmula, só que ao invés de incógnita, a gente ter o montante, a gente vai ter aqui o capital. Tá? Um tempinho para vocês tentarem fazer. Professor, saiu o slide aqui para mim. Eu tirei porque toda vez quando alguém entra, eu escuto o barulhinho, aí eu volto, tá? Agora eu voltei. Bom, obrigada. Não, vocês têm que avisar tudo, porque eu também não estou vendo o que vocês estão vendo, né? Tá? Professor, uma dúvida. Essa aula é depois daquela presencial que a gente teve, né? Isso. Não teve mais nenhuma antes? Não teve mais nenhuma. Nenhuma. Tá. Tá bom, Aí obrigada. Eu publiquei a semana passada uma para fazer alguns testes com calculadora, né? E essa é a 1.3, é a outra, tá? Tá bom, obrigada. Entra aí que ele vai entrar agora.